Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar da ASAP, Aliança para a Saúde Populacional. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, saúde mental. E para isso convidamos o Dr. André Fusco, que é responsável técnico pela área de saúde ocupacional do Banco Itaú e médico do trabalho. Há 10 anos, aborda saúde mental no ambiente corporativo através da psicanálise e psicodinâmica do trabalho, aprofundando a relação entre saúde e organização do trabalho. Também convidamos o Dr. Diogo Lara, cofundador do Símbolo, um aplicativo de terapia guiada. Médico, psiquiatra com PhD em neurociência, é psicoterapeuta, ex-professor titular e pesquisador da PUC Rio Grande do Sul, com 154 artigos científicos em neurociência do comportamento. E temos também Dr. Michael Capes, que é fundador da VitaTalk, que é uma empresa especializada em tecnologia para a saúde mental. Economista, Michael foi recentemente selecionado como Fortune Top 40 Under 40 Technology. Perdão, doutor, eu pulei um pedacinho dos seus créditos. Você foi selecionado recentemente como Fortune Top Under 40 para Healthcare e foi Top 30 Under 30 Latinoamérica pelo MIT Technology Review. E para mediar nossa conversa, apresento também o Dr. Eduardo Tancredi, que é membro do Comitê Técnico da ASAP, sócio fundador e Chief Medical Officer do Grupo ICARE, e é médico com residência em psiquiatria pelo Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de São Paulo e tem mais de 25 anos de experiência clínica e também de gestão. Muito boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. E lembro também aos participantes da live que o chat do YouTube está aberto para perguntas e sugestões. Nós faremos o possível para atender todo mundo, mas se não der tempo, vocês podem enviar suas perguntas para dúvidas@asapsaude.org.br. E se preferir, vocês podem entrar em contato direto com nossos participantes pelo link profissional deles que está no LinkedIn. Agora passo a palavra para o doutor Eduardo, que vai conduzir a conversa. Obrigada, doutor Eduardo, muito boa tarde. Obrigado, Letícia. Boa tarde a todos. Boa tarde a essa mesa. Nós estamos aqui com um time de estrelas, né? Um grupo que não tem o que dizer em relação a conhecimento sobre o tema, que é, como a Letícia falou, um tema tão importante, atual e futuro, né? Eu acho que não tenha dúvida que a gente precisa trabalhar esse tema e trabalhar no sentido de desmistificar essa questão de saúde e doença mental. Eu tenho, ao longo dos anos, a minha impressão é que é como se a gente estivesse navegando em direção ao iceberg, né? Algum tempo atrás, as pessoas, as empresas, enxergavam o problema da saúde mental olhando para as nuvens que sobrevoam o iceberg, e de repente parece que a gente está chegando um pouco mais perto da ponta do iceberg, quando as empresas começaram a entender o custo que a saúde mental impacta na saúde geral, né, do trabalhador e, consequentemente, da empresa. Mas, como todo iceberg, tem alguma coisa por baixo aí que talvez a gente ainda vá descobrir. E eu queria iniciar esse debate pedindo que cada um de vocês fale um pouquinho da experiência, de como enxerga essa situação e como é que a gente deve lidar com isso. Começaria, então, convidando o Dr. André Fusco para se manifestar aí. Então. Ok. Bom, boa tarde já a todos, né? É um prazer estar aqui com esse time campeão, né? O que inclui você, Eduardo, né? Essa mesa incrível e com, acho que, pessoas que se dedicam ao tema e com muita experiência. A minha visão que eu trago, né, do ponto de vista da psicodinâmica e da psicanálise é uma pandemia anterior ao coronavírus, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2019, antes da pandemia do coronavírus, tinham sido registrados cerca de 800 mil suicídios no mundo, um número muito subnotificado, muito país no atestado de óbito não coloca, né, a causa como suicídio, coloca enforcamento, envenenamento, enfim.
Então, é um número difícil de se chegar, mesmo assim, se chegou a cerca de 800 mil suicídios, e, ao mesmo tempo, um tabu muito grande, né? É um problema que não se pode falar, é um assunto proibido, e é sobre isso que eu gostaria de falar rapidamente. Eu acho que o que faz ser um tabu é justamente a dificuldade que a gente tem em ser empático, porque ser empático é entrar em contato com o próprio sofrimento, né? Se a gente fica pensando que vai ser assaltado toda vez que vai andar na rua, é muito penoso andar na rua, né? A gente fica com muito medo, a gente não dá conta de andar na rua. Então a gente acaba fingindo para a gente mesmo que isso não acontece. E comigo não. Né? Eu não teclo na frente de todo mundo, eu não ostento nada, e aí eu acho que esse risco não me afeta. E eu consigo não pensar nesse risco. Só que eventualmente alguém é assaltado. E aí nós temos uma vítima. E a vítima mostra para todo mundo que o risco existe, né? Poderia ter sido eu. E aí o meu medo de andar na rua volta. Como é que eu faço para conseguir andar na rua de novo? Eu responsabilizo a vítima. Ah, ela deu mole, ela teclou na frente de todo mundo. Era uma menina, estava de mini saia, né? Chamou muita atenção. Então a gente precisa treinar as pessoas a não dar mole na rua. A gente precisa incentivar as pessoas a não usar o celular na rua. A gente precisa, e é o que eu chamo de foco no indivíduo, né? A responsabilização da vítima acaba fazendo a gente focar nos indivíduos e não no contexto, e no caso desse meu exemplo, é a criminalidade, né? E no mundo do trabalho eu observo muito isso. Quando uma pessoa tem uma depressão, uma ansiedade ou algum transtorno mental no trabalho, é muito inconveniente, porque lembra todo mundo que aquilo existe. E a nossa tendência é focar nas características da vítima para ver por que aquele problema é só dela e não é meu. Ah, ela está com um problema pessoal, se separou, o filho estava doente, já não era uma pessoa muito equilibrada mesmo, e vem todos os vieses inconscientes e preconceitos para a gente focar nas vítimas, e aí a gente fala, bom, então as pessoas precisam ter equilíbrio, as pessoas precisam fazer atividade física, as pessoas, né, e a gente acaba sobrecarregando mais ainda as pessoas e as responsabilizando pelo adoecimento, e a gente tem uma dificuldade muito grande de abordar o contexto, o mundo do trabalho, a organização do trabalho, as formas de incentivo, de avaliação, de encarreiramento, os sistemas, os processos, o contexto em si do trabalho, a gente não interfere. A gente investe muito nos indivíduos, o que é muito necessário. A gente precisa, dentro de uma estratégia, cuidar de quem está doente e ver o que está acontecendo com essas pessoas, mas a gente precisa ter um olhar para esse contexto. E esse tabu dificulta muito que as empresas e que a gente no trabalho trate com esse tema com naturalidade, o que é uma grande oportunidade, porque quando a gente trata esse tema com naturalidade, quebra o tabu e percebe no contexto aonde está acontecendo o adoecimento mental, o transtorno mental, a gente tem a oportunidade de entrar num ciclo virtuoso desde satisfação do cliente, saúde do funcionário, até retorno para o acionista. Assim. Então, eu acho que é uma barreira que a gente tem que quebrar e é muito legal estar aqui para falar sobre isso. André, eu só vou aproveitar a sua colocação, muito boa, obrigado pela informação que você consegue passar aí para a gente. Você acha que esse tabu, diante de tudo que está acontecendo, que vem acontecendo nos últimos anos, né? Você acha que ele tem diminuído? As empresas hoje conseguem trabalhar isso de uma maneira um pouco diferente? Eu acho que já é um assunto mais falado, mas ainda com muito foco no indivíduo. Ainda com muito foco no amparo às pessoas, no acesso a tratamento, que é fundamental e necessário, acho que é uma evolução, mas a gente não consegue ainda discutir as nossas práticas, a nossa organização do trabalho. Eu acho que acho que a gente está num caminho de amadurecimento, né? A gente está na fase do Ler Dort, a gente está na fase da ginástica laboral, né? Vamos hipertrofiar a musculatura, porque sim, reconhecemos que existe sobrecarga de digitação. Só que a gente ainda não está falando sobre sobrecarga de digitação. A gente ainda está fazendo ginástica laboral mental, né? O que já é um começo, né? Legal. Vou aproveitar, então, passar a palavra para o Diogo Lara. Né? Diogo, sei que você tem uma visão bem ampla também sobre o assunto e talvez até mais do que falar sobre a consequência da doença mental, quando ela chega a um ponto grave e que exige aí afastamentos, exige um tratamento mais intensivo, você
fala muito sobre como atuar antes, né? Então, queria que você passasse aí a sua experiência aí para a gente. Vamos lá, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, com gente tão preparada, com tanta bagagem nessa área, né? Eu achei muito feliz essas primeiras colocações do André e dessa metáfora do iceberg, mas eu também quero trazer uma outra metáfora, que é uma metáfora do tsunami, né? Que algumas imagens até traziam, né, a história do Covid como uma primeira onda, depois uma grande onda de saúde mental seguindo, né, de problemas de saúde mental. Mas eu diria que esse tsunami não vem só do Covid, realmente, ele já, como o André falou, já vinha de antes, e eu estou particularmente preocupado com a adolescência, a turma que vai estar nas empresas daqui a 10 anos, 5 anos, né? Tem uma epidemia aí vindo de automutilação, as escolas estão apavoradas, ainda é uma coisa falada meio que escondidamente, e a automutilação é o maior preditor de suicídio. Então, quem está se cortando agora tem um risco pelo menos 10 vezes maior, pelo menos 10 vezes, provavelmente mais para 15, 20 vezes, de vir a fazer tentativa de suicídio e cometer suicídio em alguns anos, né? E essas pessoas vão estar aí chegando, né? Vai acontecer isso, vai acontecer na nossa cara, nas empresas, é alguma coisa muito profunda da sociedade que está acontecendo, não é só daquela pessoa ou da outra, né, como o André falou, e acho que tem raízes muito profundas na desconexão que nós temos com os nossos filhos, dessa nossa geração, e dessa enxurrada toda tecnológica. A gente não tem totalmente clareza ainda de todos os fenômenos que estão acontecendo, mas é algo avassalador e assustador. E quanto mais rapidamente nós tirarmos o véu das defesas psicológicas, mais rapidamente a gente vai poder atuar nessas questões, né? E eu acho que esse é um problema realmente populacional, é de todos, não é só da empresa, é um problema que, como sociedade, precisamos juntar forças, né? Eu digo que os players da saúde mental não são competidores, eles são aliados. Porque realmente o tamanho do problema é tão enorme, está só ficando cada vez maior, que a gente precisa realmente juntar forças e contar com os recursos que a gente tem por aí, né? Tanto recursos que previnem, né, recursos no sentido também de conhecimento, né, desses fatores de risco que estão pintando por aí, intervenções preventivas, intervenções precoces, né, quando os casos começam, e ter uma proporcionalidade adequada, né, de intervenções à medida que os casos progridem, ou casos mais graves, né? E eu acho que tem uma revolução vindo por aí dentro que já começou também, um tsunami do bem, eu diria. A psiquiatria e a psicologia evoluíram muito nos últimos anos, mas eu diria ainda, né, que essa psicologia, a psiquiatria de ponta ainda é conhecida por muito poucos psiquiatras e psicólogos, e ela é radicalmente diferente da psicologia tradicional e da psiquiatria tradicional. E a gente vai ver nos próximos 5, 10 anos, eu acho, uma revolução nisso também. Agora, né, entrando psicodélicos, entrou ketamina oficialmente, enfim, o que dá uma série de recursos também para os pacientes graves, né, que são uma grande dor de cabeça também para as equipes médicas e de RH, e que são grandes custos e que, obviamente, são pessoas que estão sofrendo muito, né? Então, acho que é muito importante também essa consciência de todos os players, né, de saúde, de empresas, enfim, juntarem forças e saberem o que fazer em cada fase, né? E hoje tem muita coisa para fazer, que seria difícil dizer, eu acho, há 10 ou 15 anos atrás, a gente estaria com muito menos ferramentas, muito menos armas para lidar com esses monstros, vamos dizer assim, né? Então, os recursos, o tamanho do problema está cada vez maior, os casos mais graves, casos mais difíceis, mas, felizmente, em paralelo, os recursos aí de ponta, tanto de prevenção como intervenção precoce e com intervenção em casos graves, está muito melhor
mas é uma questão das pessoas terem acesso e saberem, né, se desmistificar também preconceitos que possam ter com aplicativos, né, no nosso caso, né, eu e do Michel e do Michael aqui, ou de intervenções, enfim, não pessoa a pessoa, né, mas também conhecer novas intervenções psicodélicas. Eu acho que é, né, uma bola da vez que estão vindo aí, são estudos muito bons, e ganhando cada vez mais aprovação para virar esse jogo, né? A gente está perdendo o jogo de lavada, nós estamos levando 7-1 da doença mental, né? E está na hora da gente mudar, né? Se aliar e fazer essa grande mudança. Legal, Diogo, obrigado. E realmente, eu acho que é isso, né? A gente tem que pensar em todos os níveis, quando a gente fala de atenção e saúde mental, todos os níveis, né? Promoção, prevenção e tratamento, né? Como você disse, eu acredito que avanços em todos esses níveis estão acontecendo. A revolução digital, ela tem seus aspectos negativos, talvez, como você falou, o aumento desse aprendizado de automutilação e a exposição dos nossos jovens à rede, mas, ao mesmo tempo, as ferramentas digitais, elas podem ampliar essa informação e atuar no acesso, que é tão importante quando a gente fala sobre saúde mental. Então, aí eu queria convidar, então, agora o Michael para falar um pouquinho, né? Michael, que é economista, né? E trabalha com ferramentas digitais. Então, Michael, por favor, seja bem-vindo. Não, obrigado, doutor. Primeiramente, no introdução, eu ganhei meu medical degree, eu virei Dr. Michael Capps. Eu sou uma minoria aqui, eu sou o único que não sou médico aqui. Então, mas enfim, foi legal. Eu senti muito, muito, muito feliz por um momento aí. Não, mas realmente, é um prazer estar aqui. Eu gostei muito das colocações do André e Diogo. E eu vou fazer um piggyback em cima deles, porque acho que é exatamente isso. O Diogo falou um pouquinho sobre a tsunami, né? E, de fato, isso que a gente está vendo, né? Acho que em um estudo que eu li da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Covid, né, aumentou em quase 80% os casos de ansiedade e estresse, e quase dobrou os casos de depressão. E isso já, você pensa, isso é muito, mas imagina, né? Brasil é o país, a princípio, mais ansioso no mundo já, né? E tem algumas mais altas incidências de depressão. Então, se a gente fala de tsunami, é isso. E quando, eu acho que o Diogo também falou, quando você pensa nos adolescentes, tem estudos que mostram, eu pelo menos vi isso no Canadá, que os adolescentes começaram a beber mais, 20%, 30% a mais, né? Adolescentes e jovens. E com certeza, assim, esse tsunami não só afeta a saúde mental em si, ele tem um monte de outras repercussões, né? Para quem trabalha na área corporativa, entende claramente o papel que isso tem a ver na produtividade do trabalhador, né? A gente já sabe que saúde mental é um dos maiores fatores de afastamentos, em alguns setores é o maior fator, e, enfim, só vai ser exacerbado. A gente sabe também que a maioria das pessoas com doenças crônicas, né, como depressão, ansiedade, mais ou menos 2/3 deles têm alguma transtorno mental, né? Um diabético, por exemplo, com depressão, geralmente custa 4 a 8 vezes mais do que um diabético sem aquele quadro. Então, se você pensa no tsunami, é uma tsunami com várias ondinhas por trás dele, né, que a gente só vai descobrindo ao longo dos meses que vêm. Infelizmente, para tentar resolver esse problema, você precisa, de fato, olhar não só no nível individual, como o André falou. Eu vejo exatamente, concordo 100% com o que ele falou. Eu vejo um problema ou solução até em 3 bolinhas, né? Você tem claramente o nível individual, você tem o nível organizacional, que é a empresa, e você tem o nível de sociedade. Algumas você tem mais habilidade de afetar do que os outros, né? No indivíduo, como o Diogo falou, tem um monte de tratamentos sendo disponíveis agora,
tem aplicativos que podem quebrar um pouquinho essa coisa de estigma, porque você usa ela individualmente, né? Você tem ferramentas nesse sentido, você tem, né, várias formas de terapia, aí agora a habilidade de acessar ela online. Então você tem algumas certas ferramentas que você consegue, pelo menos, ensinar técnicas para a pessoa para praticar uma boa higiene mental. Igual que a gente tem uma higiene bucal, a gente fica, né, escovando nossos dentes, a gente pode fazer comumente. No nível de organização, a gente não pode esquecer. Porque, na verdade, quem determina muitas vezes a saúde mental é o seu chefe. Se seu chefe é muito ruim, desculpe, você pode meditar, você pode fazer o que você quiser, mas não vai afetar esses estressores, né, que pode ser uma demanda alta ou coisa assim. Então, como organizações, a gente tem que aprender como mapear o problema e também como treinar as lideranças para trabalhar em cima disso. E agora a gente vai subir mais uma vez para a sociedade. A sociedade é um pouquinho mais complicado, porque tem a ver com essa coisa de tabu. E apesar do fato que a gente tem muitas pessoas falando, Drauzio Varela falando por uma semana lá no Globo, tudo isso, a situação é difícil para você resolver, né? Tem aspectos culturais por trás. Eu acredito que, claramente, a nova geração, talvez até é o mais bem posicionada para mudar, tem já um pensamento um pouquinho diferente. O fato que você tem aplicativos significa que talvez você consiga romper essa coisa de tabu. Você pode baixar Singulo, baixar Vitalk e usar isso no seu próprio tempo. Isso ajuda. Mas eu acho, por último, você sempre vai chegar num problema, que é o acesso. Muitas vezes a gente pensa sobre saúde mental e na sociedade, a gente pensa sobre a gente, né? E a gente faz parte do elite. A gente faz parte, provavelmente, daqueles 5% que vai conseguir ter acesso. Mas a realidade brasileira é que a maioria da população não tem acesso. E nunca vai ter acesso por causa de várias coisas. Custo, falta de profissionais. Então, o grande desafio, a coisa que mais me interessa agora é entender isso. Como a gente, de fato, consegue massificar saúde mental, né? Usar todas essas novas ferramentas que surgiram, usar tecnologia, usar políticas públicas, para tentar, de fato, chegar naqueles 95% que, né, são muitas vezes sofrendo ou mais. Então, só um pouquinho da minha fala, desculpe, demorei muito. É isso. Não, tá ótimo, Michael, tá ótimo, muito bom, obrigado pela colocação também. A Letícia... Eu entrei aqui, pessoal, para falar que a gente já está com meia hora de live. Cada participante trouxe um assunto muito interessante, né? Nossa cabeça está aqui fervilhando, porque quando a gente fala de saúde mental, a gente tem vários aspectos aí dentro da corporação, dentro de casa, com os filhos, e agora a gente está na pandemia, isso está tudo junto. Então, a gente cada vez mais tem que se preocupar com isso. Então, eu lembro a vocês aí que a gente tem mais 30 minutos para falar do nosso assunto. E, Michael, te coloquei como doutor aí. Doutor no assunto que você fala também, me traí aqui, porque a gente está com vários médicos, né? E acabei te chamando de doutor. Mas não deixa de ser um doutor, porque é especialista aí no seu assunto. É isso aí. Não, perfeito. Talvez meu pai ficaria muito feliz agora ouvir isso. Tipo, finalmente, virou médico. Vamos chamar você de Dr. Michael, então. Pessoal, a gente tem, eu acho muito legal as falas, né? O André falou um pouquinho, talvez focado um pouco mais nessa questão do preconceito, de como se olha a pessoa que sofre, o Diogo, com essa visão aí ampla das possibilidades, tanto das possibilidades que a gente tem hoje chegando, quanto do que a gente vê de ruim que está vindo, né? Eu acho que tem muito uma questão aí, Diogo, do capital mental da sociedade. A gente sabe que o que as crianças estão vivendo hoje, não só em relação a toda essa exposição de redes sociais, mas agora, na pandemia, né, nós temos crianças fora da escola, fora da convivência com os colegas, assim, numa interrupção aí de um desenvolvimento que a gente sabe que em algum momento isso vai trazer consequências, né? Pensar que no Brasil, e aí também, como o Michael falou, né, em relação a preconceito e como que o avanço que a sociedade tem
no cuidado com a saúde mental. Nisso, desculpa, eu não sei se deu uma interrompida aí na minha fala. Você deu uma travada, mas já voltou, Eduardo. Tá bom. Eu queria agradecer aqui a participação do público, né? A Clarice Diniz, que diz que utiliza o aplicativo do Símbolo diariamente, indica para todo mundo. A Sueli Gomes está falando aqui sobre como é difícil estar em home office desde março, né? Algo que também todo mundo comentou um pouquinho. Eu queria, e o pessoal da Mídia Conexão fez uma pergunta aqui, se as empresas estão mais à vontade para falar sobre o assunto de saúde mental. Então, vamos lá. A pandemia, ela veio para agravar, ela veio para trazer assim, um prognóstico ruim, ela é uma janela de oportunidades. O que nós temos aí pela frente, na visão, e, obviamente, aí reforçando a missão da ASAP, que é falar sobre gestão, né? Como fazer gestão de saúde populacional e incluir a saúde mental nesse processo de gestão. Quem quiser, quem se dispõe aí a comentar, André, Diogo, Michael, podem se... Vamos lá, André. Agora. Mas eu começo a falar rapidinho. Eu falo só rapidinho, assim. Nossa percepção, né? Porque a gente, assim, eventualmente vende uma série de serviços de saúde mental, principalmente para empresas, né? E qual foi a nossa percepção, né? A gente percebeu que cresceu bastante, claramente, a demanda, né? Essa demanda não vem só do médico do trabalho da RH, viram coisas de alta liderança. Pessoas estão começando a ver que saúde mental é uma coisa que permeia a cultura da empresa e que é uma coisa que CEO fala. E quando o CEO ou CFO fala, significa que médico do trabalho e RH tem mais orçamento e mais habilidade de fazer alguma coisa acontecer, né? Que isso é uma coisa positiva. Eu não diria que isso é a maioria das empresas, mas é uma tendência que a gente viu. Segunda coisa que eu percebi é que você tem vários níveis de maturidade das empresas. Você tem algumas que você já tem pessoas muito tecnicamente boas e já sabem o que fazer, como medir, né, talvez já tem um psicólogo internamente, já tem uma rede formatada, já tem um relacionamento muito bom com corretor, com plano de saúde. Você tem outras que nem sabem onde começar. Eu acho que o grande desafio agora é conseguir endereçar todas essas necessidades. Para aqueles que não conseguem nem saber onde começar, você tem que ajudar eles em tudo. Como você comunica dentro da empresa sobre saúde mental? Como você fala sobre suicídio, mandando um e-mail para todo mundo na empresa do jeito que é clinicamente válido e correto, não vai gerar problemas, né? Como você faz uma destigmatização dentro da empresa, né? Tem outro nível de empresas que sabe que tem um problema, mas não sabe como medir. Então, muitas vezes a gente ajuda eles e vejo muita demanda de como a gente mapeia o problema de saúde mental dentro da organização e o que está causando ele. Porque não basta você fazer um monte de webinário e dar terapia para todo mundo se isso não, de fato, é o que está causando o problema. Talvez o problema é na liderança. Talvez o problema é, de fato, só os casos agudos. Eu acho que tem uma coisa lá de criar um plano de ataque, né? E, enfim, eu acho que essas são algumas tendências que a gente começou a perceber agora, atualmente. Obrigado, Michael. Eu tenho uma pergunta aqui do Almir Ribeiro Neto. Obrigado, Almir, pela pergunta. Ele fala sobre qual é a relação entre a saúde mental e a obesidade e outras doenças crônicas. Foi um assunto citado aí, né? André, você que está lá na medicina ocupacional, na empresa, como é que vocês estão trabalhando isso, essa relação, né? Sabe que existe uma relação muito forte mesmo entre doenças crônicas, hipertensão, diabetes, obesidade. Quer dizer, vocês tratam isso de uma maneira única, incluindo a saúde mental. Como é que vocês estimulam a adesão aí de colaboradores para programas?
primeiro a questão anterior, né, de como é que eu estou vendo esse contexto agora da pandemia e a relação com a saúde mental, né, tem um aumento, etc., mas eu tenho uma visão otimista, né, de que as sociedades, elas costumam ser prósperas no pós-guerra, né, a gente está vivendo uma guerra contra um vírus, e eu acho que as guerras trazem saltos culturais, sociais, científicos, tecnológicos, né, eu acho que a pandemia era uma tragédia anunciada, né? Nós estamos todos conectados num mundo globalizado e urbanizado, quer dizer, estamos aglomerados, então acho que é uma resposta da natureza, né? Assim, olha, do jeito que está indo não dá, a gente precisa dar um freio de mão e repensar muita coisa, e muita coisa está sendo repensada. Então, para a saúde mental, essa questão veio mais à tona, está mais falada, né? Eu acho que eu acho ainda, a minha percepção, tanto da minha clínica, no meu consultório como psicanalista, como no meu trabalho de consultoria e médico do trabalho para pensar modelos de negócio e formas de gestão, considerando a saúde mental, o que eu percebo ainda é uma tendência maior, claro que, como o Michael falou, existem níveis de maturidade diferentes, né? Tem gente que está negando ainda que o problema existe, tem gente que está falando existe, mas então qual que é a bala de prata, né? Como é que eu resolvo isso? O problema né? Que é uma simplificação. E aí, nessa fase, eu vejo muito, acho que é onde a gente está nesse momento, eu vejo muito uma responsabilização dos indivíduos, e eu percebo isso tanto nos indivíduos, que se sentem muito culpados pelo adoecimento, né? Porque eu não meditei, eu não dormi direito, eu não fiz pausa, eu não sou resiliente, eu não... Então, é uma responsabilização da vítima, como eu falei no começo, isso está muito forte nesse momento. E está faltando, e é muito raro a gente observar uma fase de entender que a saúde mental é um processo de indução multifatorial, complexo, e que o contexto tem que entrar na conta. Não adianta só a gente olhar para os indivíduos, o que está acontecendo com as pessoas, mas a gente precisa olhar para o contexto, que é o que o Michael fala muitas vezes, é o líder, eu acho que até que quando a gente fala o líder, também a gente já está focando, está achando um outro culpado, que é o líder. Normalmente, o que a minha experiência mostra é que quando o líder é adoecedor, é ansiogênico, normalmente ele está doente também, e ele está num contexto mais amplo que está colocando ele nesse lugar, né? Então, eu acho que a gente tem que ir pelo caminho não de buscar o culpado, mas de entender esse contexto, como o Michael trouxe, né, que é muito mais complexo, e eu acho que a gente está caminhando para isso. E quando eu abordo isso numa determinada empresa, num determinado local, eu costumo pensar que eu tenho 3 pilares, né? O primeiro é de quebrar o tabu mesmo, é de começar a falar sobre isso, autorizar o adoecimento, né? E aí, quando o presidente, o CEO da empresa fala, olha, eu já tive depressão, olha, isso aqui é uma prioridade para a gente, a coisa muda de figura mesmo, né? Existe uma autorização do adoecimento, o adoecimento mental começa a poder existir, isso faz com que as pessoas comecem a procurar ajuda precocemente. Então, eu acho que é muito estratégico a gente investir num plano de comunicação, de quebra de tabu. Eu acho que tem um segundo pilar desses 3 pilares, que é cuidar de quem precisa, cuidar de quem adoeceu, dar acesso ao tratamento, ao psicólogo, ao psiquiatra, ao psicanalista, a terapias alternativas, ao que for, mas a gente precisa amparar, acolher e dar um encaminhamento correto. Eu acho que quanto mais multiprofissional for o tratamento, melhor. Eu acho que o psiquiatra não pode sair desse contexto, né? O tratamento psiquiátrico é fundamental, mas é mais comprovado que quando acompanhado de uma terapia, de uma psicoterapia, de um acompanhamento psicológico, o resultado é muito melhor. Então, acho que tem que ter esse cuidado nesse segundo pilar de cuidar de quem precisa. E o terceiro pilar, que eu acho que é onde a gente ainda está engatinhando, que é, mas vamos ver as nossas práticas, o nosso contexto, a nossa organização do trabalho, a que as pessoas estão reagindo, por que elas estão adoecendo. E eu acho que não é à toa que é uma epidemia mundial. E eu acho que o trabalho entra muito nessa equação. Eu acho que as relações no trabalho estão muito prejudicadas. E isso por questões históricas, né? Aí é um outro webinar, né? Mas Fordismo, Taylorismo, para onde a gente foi, para onde está a economia mundial, as nossas relações, o que é o resultado, né? A cadeia de valor que as empresas geram, tudo isso está relacionado
o adoecimento mental, e eu espero que a pandemia traga esse avanço tecnológico, científico e social para que a gente usufrua um tempinho de prosperidade depois dessa guerra. Legal, André, obrigado. Você, assim, existe uma grande dificuldade, acho que todo mundo aqui está falando, né, da necessidade de desmistificar isso, das empresas olharem isso de uma maneira diferente e tal, mas a gente sabe que tudo tem um custo, né? Fazer gestão de saúde é um investimento, e como todo investimento, é necessário você poder medir o resultado, né? Nós estamos falando aqui de ações preventivas, de você ter desde da pessoa que não adoeceu ainda e que está num processo de prevenção, e até as pessoas que adoeceram e que precisam desse acesso. Então, eu vou deixar uma pergunta aqui, mas também vou colocar uma outra pergunta aqui da audiência. A minha pergunta é possível medir o resultado daquilo que a gente faz? É possível a gente demonstrar para as empresas que o que a gente está propondo, né, o que se propõe dentro das estratégias de saúde mental é eficaz, isso é mensurável? E vou expor aqui a pergunta do Osias Valadares. Obrigado, Osias. Que é até onde as estratégias de saúde ocupacional podem invadir a vida pessoal de um potencial indivíduo em crise. Ou seja, até o André falou muito dessa questão do indivíduo, de você vitimizar ou culpar o indivíduo, e a gente sabe que lidar com saúde tem vários players aí, né? Inclusive a pessoa que tem que adotar hábitos, e aí lembrando da pergunta, né, a relação entre, por exemplo, os hábitos de vida, a obesidade e a doença mental, como é que a gente junta tudo isso aí, Diogo? Eu queria comentar uma coisa que eu acho que é interessante a gente colocar o framing certo aqui, né? Até a pergunta do Almir, né? A relação entre saúde mental e obesidade e outras doenças crônicas. A obesidade é essencialmente um transtorno mental. É um transtorno do comportamento, não é um problema do adipócito, não é da célula de gordura, essencialmente, né? Então, se a gente enxergar que isso é um transtorno mental, assim como insônia, que está classificado como um problema médico não transtorno mental, é um transtorno mental. E é um grande fator de risco para depois, um dos primeiros sintomas de que alguma coisa está errada. E muitas vezes sintomas físicos, né, gastrite, enxaqueca, problema de pele, alopécia, são sintomas de transtornos mentais no físico. Até quando isso é óbvio, é uma coisa já assim escancarada, né? E se você não inclui a mente nessa equação, você não vai chegar no lugar que tem que chegar, né? E em relação a essa história de invadir a vida pessoal, acho que as empresas realmente têm uma sinuca de bico na questão de que existe nas muitas culturas das culturas das empresas, a ideia de que se a pessoa se souber que ela está com transtorno mental, isso pode contar ponto negativo para tirar pontos dela numa eventual promoção, um risco depois de quando melhorar for despedido, enfim, isso são realidades que eu já enxerguei em alguns ambientes, né, de RH, falando com as pessoas. Então isso cria uma capa, né, um segredo muito grande. Até a cultura da empresa conseguir realmente legitimar, autorizar, né, como o André falou, é um grande passo. As empresas que conseguem fazer isso e ajudam esse colaborador a se recuperar, esse colaborador fica grato até para sempre, né, para essa empresa, né? A empresa precisa entender que a recuperação dessa pessoa torna esse colaborador um fã da empresa, né? Isso talvez seja mais fácil em empresas pequenas. A gente sabe de empresas que têm um espírito de família, de comunidade, né? E as pessoas são muito gratas em relação a isso, né? E eu acho que enquanto as empresas também não tiverem isso azeitado, transparente na sua cultura, e acho que vai levar um bom tempo, e não são todas, enfim, cada empresa vai ter o seu ritmo, aí cabe muito bem terceirizar essa
Acho que a internet do Diogo não... Ah, voltou, Diogo. Você deu uma travada, Diogo. Voltou. Deu uma travadinha e voltou, né? Então, deu uma travada aqui, Diogo. Enquanto, para não haver esse conflito de interesses, né, já que é uma área ainda de muito tabu, terceiriza, né? Aqui a gente está falando com algumas pessoas de empresas que, né, que de uma maneira, e tem outras, né, tentar separar o cuidado de saúde mental enquanto isso for tabu, né, para que as pessoas se sintam num ambiente seguro para serem tratadas, né? Ainda assim vão receber esse cuidado e vão ficar muito gratos à empresa, mas vai, acho que poder sair esse curto-circuito que muitas vezes e vista os seres humanos vulneráveis como todos nós somos, né? Posso responder um pouquinho para o Osias também? Por favor, André. Concordo muito com o que o Diogo falou, né, e o adoecimento, e a empresa, o quanto ela vai ser invasiva, o quanto ela vai quebrar o sigilo médico, o quanto ela vai, ou o quanto ela pode falar sobre isso e trazer à tona, né, eu acho que depende muito justamente do grau de maturidade da empresa. Como o Diogo falou, tem muitos sintomas que a gente trata como coisas físicas, mas que tem uma questão mental por trás. Um dos primeiros sintomas do transtorno mental no ambiente de trabalho, às vezes, é a queda de performance, né? Pessoa com dificuldade de concentração, perda de memória, insônia, e ela tá negando para ele, não, eu tô bem, eu tô ótimo, né? E aí cai a performance, e é fácil entender que num ambiente onde você tem queda de performance, a chance de você ter um feedback mais duro ou de você ser desligado é maior. Então é muito comum ocorrer desligamento de pessoas doentes. Que muitas vezes num exame demissional, o médico deu inapto no exame demissional, ou tem um benefício concedido ainda no aviso prévio, vira um processo trabalhista, um processo de reintegração judicial. E aí, como é que esse imbróglio causa? Muitas vezes eu observo uma criminalização do adoecimento, né? A pessoa nunca teve nada, na hora que eu vou mandar embora ela fica doente, né? Por que aqui isso está acontecendo? Por que lá não está acontecendo igual? E aí começa a ter essa criminalização. Nesse ambiente de criminalização do adoecimento, você revelar que você está passando por um transtorno mental é aquilo que o Diogo falou. Depois que você melhorou, tal, olha, né? Você é desligado. E aí isso retroalimenta esse tabu e esse ambiente inóspito que vai se criando, né? E por um outro lado, quando existe um ambiente onde você pode, esse assunto não é proibido, onde um CEO fala, não, mas isso aconteceu comigo, ou isso é prioridade nossa, vamos, né? E você investe nisso, acho que o retorno é muito grande, né? Eu tenho alguns cases, algumas práticas onde você investe na readaptação de funcionários já afastados e cuida e acompanha e orienta a gestão como lidar e tenta mudar o contexto para que aquela pessoa possa fazer um retorno gradativo. Depois é a pessoa que mais entrega, é a pessoa que mais defende a empresa, e que sai muito mais barato do que demitir, contratar, treinar, etc. Então, e tem vários trabalhos mostrando que para cada dólar investido em saúde mental, o retorno é de $4, $6. Quer dizer, acho que isso é uma conta até fácil de fazer, até intuitivo, a gente sabe disso, né? Mas então, para o Osias, assim, depende do contexto. Tem lugar que você não pode falar. E tem lugar que, ainda bem que pode falar. E isso é bom para a empresa. Só para contar um case rapidinho, eu estava prestando consultoria para uma empresa onde teve uma tentativa de suicídio. E a pessoa que atentou contra a própria vida, ela se despediu de todo mundo pelo WhatsApp antes. E as pessoas foram para a casa dele e impediram o suicídio. E aí o gestor daquela área falou, doutor André, como é que eu faço aqui? O que eu falo para minha equipe? E eu falei para ela assim, você fala o seguinte, como é que essa pessoa estava nesse grau de sofrimento e não se sentiu à vontade de falar para a gente? Né? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos cuidar dele, que podia ser qualquer um aqui, mas foi com ele. Então agora a gente vai cuidar dele. O que ela estava mostrando para a equipe? Que ela não julga, ela não fala, ele estava com um problema pessoal, ele não fez isso, ele não fez aquilo, ele estava com alguns problemas, ou não se cuidou. Fala, não, isso acontece com ele como com qualquer um aqui, e ele continua fazendo parte do time. Vamos agora cuidar dele. E eu falei para essa gestora, eu falei, e fala ainda assim, olha, ninguém vai ser mandado embora porque está doente, pelo amor de Deus. Pessoas adoecem, isso faz parte da vida.
Então, se acontecer alguma coisa comigo, eu conto com o apoio de vocês. Agora, se tiver alguém aqui passando por alguma dificuldade, pode falar para mim agora ou depois em particular, mas por favor, gente, ninguém, né? A gente está autorizado o adoecimento. Ela me ligou depois e falou, eu fiquei impressionada com a quantidade de pessoas que levantou a mão e falou, eu tomo tarja preta, eu estou tratando há 1 ano e meio, foi assim, abriu uma reação em cascata, foi autorizado, e o que ela fez? Ela desmistificou, ela tirou o medo, ela mostrou que acolhe quem adoece e ofereceu ajuda. E isso, ela, em uma reunião, destravou, assim, né, foi um movimento catártico de uma coisa reprimida, geral, assim, que era um assunto proibido, quando o líder autorizou, e aí se começou a ajudar precocemente essas pessoas e virou o jogo, né? Legal. Obrigado, André. Letícia, você quer avisar a gente que já está no... Isso, a gente está chegando no finalzinho da nossa live, faltam 13 minutinhos, então já peço para que a gente vá para as considerações finais. Tá. Eu queria mais uma vez agradecer a participação do público, Kézia Silva, Beto Carvalho, o Lassi, né, o Lassi Covisto, que está aqui fazendo até uma pergunta. Eu vou pedir para que cada um de vocês façam as considerações finais, antes de colocar aqui meio uma visão aí geral do que foi falado. Acho que todo mundo concorda aqui que toda empresa deve dizer que é ok falar de saúde mental, não tem problema. As doenças mentais estão, sim, relacionadas às doenças físicas. Na verdade, eu acredito que em breve a gente vai entender que todas as doenças têm uma mesma origem, né? Essa origem que causa hipertensão, doença cardiovascular, obesidade, as doenças metabólicas, diabetes e tudo, está no nosso mecanismo aí de sobrevivência. Nós sabemos que tem vários níveis de atenção e o que a gente menos a ponta do iceberg são esses casos graves e a gente, obviamente, tem que tratar e trabalhar, volto a dizer, promoção e prevenção. O Lassi Covisto coloca uma pergunta se, assim, então, realmente, se investir em saúde mental não deve ser o primeiro passo, já que é aqui o nosso cérebro, a nossa mente, que comanda toda essa gestão de sobrevivência na Terra, né? Então, eu vou pedir para cada um de vocês, começando pelo Michael, fazer as suas considerações finais e agradecer mais uma vez a presença desse time. A gente teria aí horas para ficar conversando e trocando experiência. Agradecer a audiência também. Muito obrigado. Michael, por favor. Não, vou tentar ser breve, a gente tem pouco tempo. Realmente, foi uma discussão muito legal. Eu quero continuar isso depois do webinário. Vocês são incríveis e, assim, exatamente o que o Diogo falar. A gente tem que ser aliados nisso, porque é um problema tão grande, a gente tem que juntar forças. Cada um tem um ângulo bem interessante. Eu concordo completamente com isso. Saúde mental é saúde física, não tem como você destrinchar os dois, né? O momento que você trata a mente, essa coisa de você comer saudável, fazer exercícios, tomar seu remédio, aqueles sintomas, né, de saúde física, de comportamentos ruins, você resolve facilmente, porque a pessoa feliz, calma, já sabe o que fazer para se tratar bem, né? Então, eu concordo com o que lá você falou, tem que colocar isso no primeiro lugar. Acho que dificuldades agora, a gente falamos um pouquinho, a gente falamos sobre a importância de cultura, mas como você faz isso em escala, né? Como você fala com CEOs de várias empresas, com várias culturas, e você explica para eles, né, o que precisa ser feito. É difícil fazer um padrão, né? Não é uma coisa que você consegue prescrever, vai ser por cada empresa. Então, acho que tem uma necessidade de criar quase um playbook, né? Um guia, alguma coisa que lideranças conseguem discutir, né, entre eles. Eu acho que tem uma grande dificuldade de escalabilidade, né? Quando a gente fala da minha empresa, que tem, sei lá, 40, 50 funcionários, é muito mais fácil eu tomar ações e eles já melhor. Mas quando você fala com uma organização como, sei lá, Itaú, que é uma mini país, né? Como você faz isso? Eu acho que tem que criar
ferramentas para endereçar isso, é um outro tipo de problema, né? Tem que não aumentar o budget de vocês em 20%, mas tipo quadruplicar para, né, criar equipes internas. É isso que está acontecendo nos Estados Unidos, né? É core business. Se a sua empresa gera dinheiro através de gente, o core business é tratar essa gente bem. Eu acho que o terceiro ponto também, falando de escala, de novo, não esquecer o fato que a gente somos aqui, aqueles em home office, em casa, confortável, eu estou aqui no meu sítio, tranquilo, na natureza. O que acontece com o resto da população, né? Acho que a ideia é, vamos pensar como a gente pode usar tecnologia, né, que o Diogo está fazendo, que a gente está fazendo, para tentar chegar no resto do país, né? Porque acho que isso é realmente um grande desafio. Então, bastante oportunidades, mas bastante desafios em escalabilidade dessas soluções que a gente está discutindo. Mas obrigado de novo. Vou deixar vocês falarem agora. Obrigado, Marco. Diogo? Ok. Bom, foi um prazer participar aqui. É muito legal ver esse movimento todo. E aqui apesar de ser muito, eu acho que a gente, como eu falei, tá frente a um tsunami, um monstro muito grande, que está cada vez maior. A gente está com armas cada vez maiores, né? Seja da tecnologia, seja da farmacologia, seja da intervenção cultural, da noção clara de que tratar as pessoas como máquinas numa empresa, como uma metáfora de máquina, vai adoecer as pessoas porque desumaniza, e nós humanos não conseguimos deixar de ser humanos. Então, eu acho que a gente está cada vez mais ciente dos vários níveis de intervenção, né, como o Michael e o André falaram, e eu acho que a gente pode ser, nós no Brasil temos muita ansiedade, muita depressão, mas também temos muita criatividade, e somos um povo muito afetivo. Eu acho que a gente também está se abrindo para uma possibilidade de ações em massa e populacionais, pelo lado de responsabilidade social também, não só para os colaboradores. A gente está, por exemplo, agora entrando na Secretaria de Educação do Ceará com ações sociais não pagas pelo governo, porque sem esperar o governo, e apesar de ser um governo bastante atento disso, lá, o governo lá de lá, a gente está dando um jeito, né? Peraí, como é que a gente faz, né? Porque, né, como eu falei, a adolescência essa está muito adoecida, e se a gente não intervir agora na adolescência, vai chegar lá com 30 anos, vai estar explodindo na nossa sociedade, na nossa empresa. Então a gente tem que pensar também estrategicamente, usando os nossos recursos, usando a nossa criatividade, contando com as empresas também na sua parte de responsabilidade social, que vai gerar saúde também. As empresas são assim como instituições públicas, enfim, claro, são grandes indutores. A gente viu nessa história toda do Covid, as grandes empresas, quanto ajudaram, despejaram bilhões de reais, né, juntando tudo, acho que foi bilhões de reais, para álcool gel, para UTI e tal, claro, várias coisas, mas se botasse esses bilhões de reais, de novo, olhando para a saúde mental, muda o quadro, porque a gente está numa revolução tecnológica, numa revolução de conhecimento e cultural, que se colocar direito esse dinheiro, muda o quadro, e se não colocar, vamos ser engolidos, vamos bater de frente no iceberg, o Titanic vai por água abaixo, o tsunami vai nos pegar. Eu acho que é um chamado aqui, eu sou otimista nesse sentido, porque a qualidade das mudanças e os recursos que estão vindo são muito boas. Sou otimista nessa ideia de que a gente pode juntar forças, mas realmente a gente precisa sair acabar com essa negação, com esses mecanismos de defesa que ainda nos previnem de reconhecer a vulnerabilidade humana. É simplesmente isso, seres humanos vivos e vulneráveis como faz parte da vida, né? Então, e sair desse discurso, acho que dos discursos mais perniciosos, aqui vai um chamado para toda a liderança, não caia na armadilha, saia da armadilha do eu tenho que ser forte. Esse eu tenho que ser forte acaba com as pessoas. E os homens se matam 4 vezes mais que as mulheres porque estão muito mais presos na armadilha de que eu tenho que ser forte, e se fecha nos seus segredos de doença, né? Como foi o caso esse que o André citou, né? Se a gente bater nessa questão de que dessa vulnerabilidade e força, de questão dos fortes, a gente já dá um grande rapa aí, né?
para não gerar tantas barreiras. Então, André, obrigado, foi um prazer. Obrigado. Bom, eu queria dizer que foi um prazer enorme estar aqui com vocês, conhecer um pouquinho mais do Diogo, do Michael, e você também, Eduardo, ouvir. Foi uma honra para mim, uma abordagem muito moderna, muito aberta, muito positiva. Espero que a gente continue conversando, que a gente não perca esse contato. Bom, tá aí o meu nome, no LinkedIn eu estou assim, a gente pode, quem quiser me procurar, eu sou um apaixonado pelo assunto. E eu vou pegar essa deixa do Diogo, né, a gente não vamos cair na armadilha do tem que ser forte, não vamos cair na armadilha do treino de resiliência, né, não vamos cair na armadilha da sala de descompressão. A gente tem que fazer treino de resiliência, por quê? A que estamos sendo resilientes? E a gente tem que fazer sala de descompressão por quê? O que está comprimindo? E aí eu queria dizer da importância do trabalho nessa questão da saúde mental. A gente não fala para uma criança qual vai ser sua profissão, a gente fala o que você vai ser quando você crescer. O trabalho define muito de quem a gente é. A identidade profissional é uma porção muito grande da nossa identidade. Se a gente não está feliz, não está com uma identidade profissional bem constituída, a gente não está bem. O trabalho não é só quantitativamente muito relevante na nossa vida. O trabalho é subjetivamente também muito relevante. Né? O trabalho define muito de quem a gente é. E isso vai muito fundo. Quando eu trabalho, eu me transformo. Né? E hoje em dia, quando eu ouço qual é o melhor dia da semana, é terça, porque é o mais longe da segunda. Ou sextou. O que é sextou? Sextou me dá arrepio, porque quer dizer, de 7 dias, 5 eu sou muito infeliz e eu bebo álcool, que é um ansiolítico. Né? Então a gente precisa parar de achar que trabalho é um sofrimento que a gente tem que ser resiliente, forte, aguentar, e a gente tem que parar e falar, não, tá difícil aguentar, alguma coisa não tá legal, é uma epidemia, o trabalho entra nessa conta, e vai ser muito bom, muito positivo, se a gente abordar as nossas relações no trabalho, as formas que a gente se organiza no trabalho, e ver o porquê que a gente está fazendo tudo isso. E isso tem muito a ver com a cadeia de valor que a gente tem né, para dar fazer uma provocaçãozinha para terminar, uma empresa não pode servir para dar lucro. Uma empresa serve para gerar valor. E a contrapartida é o lucro. Quando a gente corta esse caminho, as pessoas que trabalham nessa empresa se perguntam, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu não estou vivendo, eu estou sobrevivendo. E isso adoece. Isso adoece. Então, a gente precisa parar para pensar, e a grande ironia é que quando a gente foca no valor que a empresa tem que gerar, e o valor não é financeiro, é o papel que a empresa tem na sociedade, é o que justifica a existência daquela empresa. Se essa cadeia de valor não estiver fluindo, está interrompida a saúde mental. O trabalho é o que eu faço da minha vida. Se o meu trabalho não gera valor, eu não tenho valor. E aí eu me corto, eu me puno, em última análise, eu atento contra a minha própria vida. André, brilhante colocação, obrigado pela colocação. Eu, como um bom ansioso, eu já tinha encerrado a minha fala antes do tempo, na verdade, né? Eu ainda tinha uma fala final aqui para encerrar, e mais uma vez agradecer a presença de todos, agradecer a participação do Dr. Michael Campos, né? O Dr. Diogo Lara, Dr. André Fusco, um grande debate, a gente poderia ficar horas aqui falando sobre isso. Eu queria reforçar que a nossa missão na ASAP é disseminar boas práticas de gestão de saúde populacional, e não tem como a gente disseminar essas boas práticas se não colocar a saúde mental no tópico aí, no tópico principal. Lembrando que somos seres humanos, né? Como todos aí falaram, somos seres humanos. A tecnologia vem para ajudar, mas ela vem para ajudar, mas a gente não pode deixar de olhar, ter esse olhar humano e entender que muitas pessoas vão precisar desse contato direto, desse contato presencial, né? Para todo mundo. A gente precisa ampliar, precisa expandir,
estamos aí nesse desafio. Muito obrigado a todos, uma boa tarde, e espero que a gente se encontre aí para mais outros debates no futuro. Eu também. Um abraço a todos. A Letícia... Letícia, você tem isso. Aqui. Letícia, olha aqui. Você está no mudo. Você está no mudo, Letícia. Ao home office, que delícia, né? É. Isso não tem preço. Lembrando que toda essa nossa discussão vai ficar disponível, então a gente pode compartilhar isso, vale a pena, quem não viu, né, mandar para os amigos, mandar para os colegas de trabalho. E quero agradecer ao doutor André, doutor Diogo, quero agradecer Michael, ou doutor Michael, né? Doutor Tancredi também. E muito obrigado. E sigam a ASAP pelo LinkedIn, pelo Instagram. Temos um canal no YouTube. E até a próxima semana com mais uma discussão que nós faremos aí sobre saúde populacional. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau, gente.